Ok? Agora nós vamos ter a palestra do senhor Dornelles Stremeia, desenvolvedor da X3NG, Plone Solutions, responsável por parte do lado I18N do Plone, humildade pouco é bobagem, né? E contribuidor de vários projetos do Collective. Gamer inveterado, ativista em prol do software livre, viciado em Python Challenge, pai coruja, gaúcho, sério? Colorado e apreciador incondicional de novas tecnologias, sanduíches, caipirinhas e suco de maçã norueguês. Com vocês, Dornelles, tá pronto? Oswaldo, enquanto isso, sapateia um pouco, por favor. Vamos lá. Ali o Python 3 já estava prontinho. Né? A gente já falou pro Guido, ó, faz direito esse 3.000 aí que o 4.000 é nosso. Só um momento, a gente vai dar um upgrade no projetor. Bom dia, pessoal. Desculpe pelo atraso. O Paulo teve que adiantar umas 4 horas a palestra dele. Mas vamos tentar tocar agora, então. Bom dia a todos. E a palestra de hoje tenta contextualizar quem ainda não está introduzido no contexto de Zope Plone, certo? Beleza, então. Mas tem interação depois. Tem mais interação do que o resto. Então, para os poucos que ainda não têm conhecimento, vamos dizer assim, nem superficial a respeito da tecnologia, a ideia é tentar introduzir vocês nesses conceitos novos. E para quem já conhece um pouco, a ideia é tentar mostrar algumas das coisas que ficam meio escondidas no meio de 500 ifs que tem dentro do código do Archetypes.
Então vamos tentar aos poucos. Primeiro vou fazer umas perguntinhas, uma introdução, e aí sim a coisa pega. Deixa eu aumentar aqui. Ok, só para ter uma ideia então, Zope, quem é que já trabalha com Zope aqui? Pera aí, deixa eu inverter a pergunta. Quem é que não trabalha com Zope aqui? Tá, fica mais fácil de entender. Dos que trabalham com Zope, quem é que já trabalha com Plone aqui? Os mesmos. E quem de vocês que teve contato com archetypes? Praticamente os mesmos também. Então já dá para ter uma ideia que é a primeira plateia que eu tenho que tem bem mais gente com conhecimento técnico do que nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma. Beleza, vocês já tiveram contato, mas quem é que desenvolve efetivamente para a tecnologia? Ah, beleza, baixou um pouquinho. Já estou mais contente. Senão eu vou sair caminhando aqui. Bem, só para a gente contextualizar um pouquinho melhor, então, para não trocar termos de uma coisa por outra, o Zope vamos deixar aquela definição bem enxuta. Servidor de aplicações, certo? Eu adiciono mais 3 adjetivos assim para deixar mais a frase até o final. Flexível, extensível e poderoso, certo? E o Plone é simplesmente um único produto que se instala em cima do Zope, certo? E ele é um produto para fazer gerenciamento de conteúdo. Nada mais, então temos o Zope, em cima do Zope nós temos o Plone, e afinal, o que é esse tal de archetypes, certo? A Wikipedia define archetypes como sendo, vamos dizer assim, o modelo original a partir de quais todas as coisas são derivadas, certo? E é uma metáfora que se aplica 100% ao conceito de archetypes. Por quê? No contexto de Zope e Plone, nada mais é do que um framework para desenvolvimento de novos tipos de conteúdos, vamos dizer assim, para você usar nesse outro framework que já é o Plone, que roda em cima do Zope, certo? Então ele é uma terceira camada na coisa toda, vamos chamar assim. Como é que está, vamos dizer assim, definido estruturalmente, vamos dizer assim, um archetype padrão, certo? Nós temos a nossa definição da classe normal, você define uma classe pessoa, enfim, qualquer coisa. Dentro dessa classe você tem, conforme toda da classe Python, você tem seus métodos, você tem seus atributos, e um dos atributos que nós temos numa classe de archetypes é um atributo chamado esquema, certo? É a partir dali que tudo se deriva, certo? A história do archetypes está relacionada com o fato de ser extremamente complexo você criar tipos derivados do CMF-type padrão, certo? Então, o que aconteceu? O pessoal cansou de ter que fazer o template mínimo para você ter um conteúdo básico com CMF, eu acredito que tinha umas 50 linhas, certo? Então você tinha que ter um código de bootstrap da classe lá para fazer coisas praticamente que fugia da questão de convenção em vez de configuração. O Archetypes tentou dar veio para ajudar um pouco nesse nível. E no esquema, então, é basicamente o coração do bicho. Nós temos a definição de todos os campos, ou seja, os fields. Você define, vamos dizer assim, o esqueleto, a estrutura do seu tipo de conteúdo. E para cada um desses tipos nós temos, eu listei 2 coisas, mas tem mais coisas depois. Assim. Nós temos o widget, que é a representação gráfica, que vai ser mostrada na tela depois para o pessoal. E a representação de storage, que é onde que os dados vão estar efetivamente armazenados. Nós vamos ver que tem outras leis de validação, mas eu falo já. Então, basicamente, esse é o modelo estrutural do nosso bichinho. Todo archetype tem essa estrutura mínima. Bom, tem um pouquinho mais de componentes do bicho, certo? Vamos ver. Esses fields que eu falei, então, ele tem os widgets e tem a parte de storage. Essas 2 partes elas estão compostas no que se chama de layers, certo? Os fields implementam várias layers e 2 layers são adicionais. Uma é de validação, que diz se aquele campo especificamente passou pela validação, enfim, você define essas restrições e por aí vai. E tem um último, assim, que acho que deve ser o menos conhecido de todos, que é o Marshall, que define a forma de você serializar esse objeto quando você quer fazer algum tipo de exportação ou algo nesse sentido, passar ele por um editor externo, coisa nesse sentido. Nós temos o Extensible Metadata, que define todo o Dublin Core, ele implementa a interface do Dublin Core padrão do Zope. A interface do Dublin Core nada mais é do que um conjunto mínimo de métodos e propriedades e atributos, vamos dizer assim, que implementam um padrão que diz lá, criador, tem linguagem, idioma, direitos autorais, uma série de propriedades que é comum entre todas as ferramentas de edição de conteúdo, certo? Ele tem um outro componente que é o catálogo multiplex, que permite que um tipo de conteúdo possa ser indexado em vários catálogos ao mesmo tempo, ou seja, em vez de você ficar poluindo o catálogo principal do CMF, do Plone, com mais, sei lá, 15 campos ou 15 novos índices, você cria um
catálogos separados só para indexar aquele seu tipo específico de conteúdo. Então você vai ter bem menos overhead de indexação depois. É bem menos getTTR procurando por aquele índice em cada um dos objetos. E tem, vamos dizer, uma das coisas que é praticamente uma arma secreta, só que não está com uma implementação ideal. Ela já teve, vamos dizer assim, mais os seus anos dourados, uns 2 anos atrás, vamos dizer assim, o Reference Engine, mas ainda assim continua sendo bastante poderoso, certo? O que eu falo um pouquinho mal dele é que, para grandes números de objetos, ele pode se tornar excessivamente lento, certo? O problema é que ninguém hoje nunca teve, sei lá, coragem, tempo, ou sei lá, o que a gente pode comentar, de ir atrás identificar onde é que o bicho pega quando nós temos, sei lá, vou te dizer, 50 mil objetos, e qual é que é o problema que tem nas referências num contexto nessa magnitude, vamos dizer assim. Mas, a maior parte dos contextos, a gente consegue usar as referências com uma flexibilidade bastante grande. Então, basicamente, esses são os componentes extras que ele adiciona para a gente de brinde, vamos dizer assim. Porém, nem tudo são flores. Se vocês forem contar... eu não contei ontem, podia ter feito isso. Se a gente for contar o número de linhas de códigos que tem no Archetypes, na verdade tinha, mas eu saquei fora, não sei por qual motivo. Acho para não assustar vocês. Tem muita linha de código lá que é lixo já. Já foi, vamos dizer assim, a gente poderia remover de olhos fechados. Dar um deprecation warning lá, automático, capar fora. Só que o Archetypes está sendo utilizado desde o clone 1.05, com várias condicionais de verificar, tem um atributo, não tem isso, não tem. Então, eu diria que cerca de 30% a 40% do próprio código do Archetypes é apenas para manter compatibilidade com versões anteriores. Se a gente capasse isso fora, já dava um boostzinho de performance, certo? E tem alguns componentes experimentais, por exemplo, o App Storage, que o Shane Hathaway até parou com o desenvolvimento do Apple, do App, ok, perfeito. E começou um storage armazenando em Postgres agora, que é o novo hobby dele, uma coisa parecida. Ele largou esse API, está com um storage alternativo. E o SQL Storage, que foi feito no fim de semana pelo Sidney e o Shiru, acho que o Shiru está aí, não? Fizeram no fim de semana, para entregar numa outra semana e, vamos dizer assim, nunca mais foi mexido praticamente desde aquela época, certo? Então, é um componente bastante experimental, tem gente que usa? Tem, mas está longe de ser uma coisa com performance aceitável, vamos dizer assim. Ele foi mais para uma prova de conceito do que uma implementação real da coisa, ok? Certo, mas, enfim, quando usar Archetypes, então? São basicamente 2 definições que nos permitem afirmar que é útil para a gente utilizar Archetypes ou não. Quando a gente precisa de um tipo de conteúdo que tem uma estrutura de dados diferente, ou seja, mexe no esquema, eu preciso adicionar um campo a mais, eu preciso alterar a propriedade de algum campo, coisa nesse sentido. E quando eu tenho um tipo que eu quero ter mudança de comportamento nele, eu quero que um método faça uma outra coisa que não faz por padrão, certo? Como, por exemplo, consultar um outro catálogo, sei lá, enfim, imagine o que é possível fazer. Quais são as vantagens do Archetypes? Eu diria que simplicidade pode ser uma que a gente pode encabeçar ela na lista. Assim. É a regra dos 10%, ou seja, você leva 10% do tempo para fazer 90% das funcionalidades. Tá? E depois você leva 90% do tempo para fazer as últimas 10%. Mas esse é um outro side effect da nossa simplicidade da coisa aqui. Quer dizer, você tem uma coisa pronta, ou melhor, pré-pronta muito rapidamente, muito mais rápido que qualquer outra coisa que existe no mundo hoje. E depois, se você quer fazer uma ou outra ajuste mais fino, você tem que saber onde é que você está mexendo. Senão você vai estar botando a mão no vespeiro e não vai estar ajudando muito. Ainda porque você vai estar mexendo com um framework. Ou seja, não é você que chama os métodos, eles são chamados para você. É a pequena diferença. Geração automática de formulários. Tá? Tem gente que até hoje não sabia que isso era feito. Pensava que todos os formulários tinham que ser feitos na mão. Certo? Segurança granular ao extremo. Essa frase fica perfeita porque você pode... além do Zopt da flexibilidade de você dar permissão para um objeto em específico, com Archetypes você vai além. Você diz que naquele método específico, naquele campo, você tem que ter uma permissão de leitura tal e de escrita tal. Então você tem mais permissão ainda do que o normal que é implementado por padrão no Zopt. Outras 2 vantagens extremamente fantásticas, a validação e armazenamento, 3 na verdade.
Validação, armazenamento e indexação flexíveis, ou seja, você simplesmente muda três parâmetros na hora de chamar, fazer a validação, o armazenamento e a indexação, e você coloca ele em 2 catálogos, você coloca ele num file system em vez de colocar dentro do ZOP, enfim, simplesmente mudando a classe de utilização. E uma extrema vantagem também que é o desenvolvimento RAD, com a HTML, que tem a palestra do Jean, eu acho, é hoje? Hoje à tarde, não percam. Treinamentos também, perfeito. Ah, é um treinamento, não é? Tá, ok, não é uma palestra, perfeito. É uma coisa fantástica. Quem viu ontem lá o vídeo da NASA sabe que dá para desenvolver em 7 minutos sem usar uma linha de código. Vamos dizer assim, uma aplicação simplesinha, mas que em Java leva 3 horas. 3 e pouco. Bom, meia dúzia de toques, não, 1/3 de... 3 toques, vamos dizer assim. Tudo que a gente desenvolve, preferencialmente desenvolve isso no sistema de arquivos. Por que isso, pessoal? Porque a gente pode usar controle de versão. Certo? Você fez qualquer besteirinha, qualquer coisa, vai no histórico de revisão do objeto, do arquivo específico, está lá quem fez, o que fez, por que está lá, por que não está. Então é uma coisa muito... Pode parecer tentador desenvolver alguma coisa via web, alterando no template, esse tipo de coisa. Mas vocês vão ver que os benefícios depois que você tem esse negócio no controle de versão, especialmente quando você tem um time multidistribuído, é imprescindível você ter esse tipo de coisa. E outra, claro, seguir sempre os padrões W3C, para tentar fugir da mania da Microsoft de reinventar sempre as rodas. Bom, então agora vamos tentar mostrar um pouquinho mais na prática. Para quem nunca viu, acho que vai ficar fácil de entender como é que a coisa funciona. Ok? Eu só precisaria, não tem nenhum... eu acho que a gente consegue só para não ficar... Eu já sou ruim de digitar, com uma mão só, então a gente vai acabar amanhã. Alô? Ok. Deixa eu botar isso na mesma linha. Deixa eu ver onde está. Chuck Norris Facts. Rapidamente, para não perder o foco. Quando Chuck Norris entra em jogo, ele ganha o jogo. Você perde, seus aliados perdem, seus oponentes perdem, qualquer um no recinto perde. Já vou aumentar. Só para vocês não verem o que eu estou fazendo de errado, só um pouquinho. PyCon. Eu acho que agora todo mundo já consegue ver, né? Bom, o primeiro exemplo assim diz o seguinte, ó. Nós vamos criar o tipo de conteúdo mais simples que existe, simplesmente importando uma classe base, certo? E registrando esse tipo de conteúdo. É uma forma super simples, deve ser meia dúzia de linhas, não muito mais do que isso. Eu fiquei até às 5 da manhã preparando isso para ter certeza que ia funcionar. 5 horas para fazer uma apresentação de meia hora, mas tudo bem. Ok, beleza. Então, o exemplo de conteúdo mais simples que tem, como diz o Léo Santagada, esse é o VI Dornelles, mas tudo bem, vamos lá. Você tem um exemplo, primeiro tipo de exemplo, um exemplo inicial, vamos dizer assim, que simplesmente deriva de um conteúdo básico, certo? Define uma mutretagem assim, de 3 atributos com o mesmo nome, isso é uma convenção que a gente utiliza. Nós importamos a parte para registrar o tipo de conteúdo, registramos ele aqui embaixo, registramos essa classe com o nome do projeto específico, certo? Que a gente importa do módulo config sem mais problemas. Ou seja, define uma classe, define 3 atributos e nós temos o tipo de conteúdo básico implementado. Vamos ver isso no ZOP. Raiz do nosso ZOP. Adicionando um novo tipo de conteúdo. Exemplo 1. Tem apenas título. Certo? Salvamos o objeto. Nós temos um novo tipo de conteúdo salvo no nosso ZODB aqui. Deixa eu só botar mais uma coisinha. Se a gente verificar, o nome do objeto lá embaixo está como example 1, 2006-06-02, uma string de 10 números e mais um base view lá embaixo. Ou seja, padrão mesmo. Está criado o objeto e apenas isso. Vamos para frente que tem bastante coisa.
Ok, segundo exemplo, então. Como eu falei que a gente define, uma das principais vantagens é definir um esquema, então o que a gente vai fazer agora é definir um esquema, alterar o ícone do nosso tipo de conteúdo, usar uma coisa que muita pouca gente sabe que existe, que é labels. Os labels e as descrições podem ser dinâmicas, certo? Eles não precisam ser estáticos, ok? E, bom, acho melhor ir um pouco por vez, senão a gente vai se perder. Definição do esquema, então. Vamos para o exemplo 2, certo? Está um pouquinho diferente. Nós já importamos um pouco mais de coisas, importamos um esquema lá do Archetypes, certo? E importamos também o esquema básico do tipo de conteúdo, ok? Então, na definição do nosso esquema por segundo exemplo, nós vamos pegar o esquema básico de todo tipo de conteúdo básico e alguma coisa adicional, certo? Então, basicamente, o que a gente faz? Faz uma definição de vários fields, ok? Então, tem um string field aqui com o nome de full, o outro de bar, normal, dynamic e por aí vai, certo? Então, é um esquema com 4 campos definidos, ok? Voltando para lá. Alteração do ícone. Barbada. Seta uma propriedade na classe, o nome do ícone que tem que estar em qualquer lugar do portal skins, ele já vai utilizar na próxima vez que renderizar. Labels e descrições dinâmicas. Como funciona isso? Na definição do campo, aqui embaixo. Na definição do campo, por padrão, a gente utiliza label com um valor estático, certo? Quando a gente quer usar um label dinâmico, tem que usar label method e nós temos que definir um método da nossa classe. Para descrição não precisa. Para descrição, se você colocar alguma string e essa string tem como tá definida na classe, ele usa automaticamente aquilo como descrição. Então todos os outros tipos, todos os outros campos, nós temos da definição do widget, um label e uma descrição estática. Para esse aqui, nós temos calculate title e calculate description, que são definidos aqui embaixo. Para o title, eu vou botar value for, pegando o título do meu pai, vamos dizer assim, do objeto que é meu pai. E para calcular a descrição, eu simplesmente vou estar retornando uma descrição estática, assim, para mostrar que eu posso retornar qualquer coisa que eu quiser. Ok? Mais uma coisa. Customização de accessors immutators. Por exemplo, quando você cria um campo chamado foo, ele vai criar no seu objeto 2 métodos novos, o getFoo e o setFoo. Certo? Se você não quer algo nessa nomenclatura, você pode fazer o seguinte, ó. Cria um nome qualquer e define pega bar e guarda bar, por exemplo. Você pode definir o accessor immutator com os nomes que você quiser. Eles não precisam nem fechar com os nomes dos campos especificamente. Depois a gente vai ver porque que isso é útil. Campos obrigatórios. Barbada. Define a propriedade required, marca ela como true, qualquer valor booleano que retorne verdadeiro. Antes a gente viu que a gente criou um objeto e ele ficou com um nome completamente escroto. Vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais decente. Renomeando automaticamente conforme o título. Barbada. Só setar uma propriedade AT rename after creation. Fazendo isso aqui, automaticamente ele vai renomear conforme o título. Certo? Basicamente, e definimos o esquema, como eu disse, a gente define o esquema lá em cima e simplesmente define um atributo esquema na nossa classe como sendo aquele esquema que a gente definiu aqui em cima. Eu só defino ele separado para não misturar o esquema com a definição da classe em si, certo? Mas podia ser feito tudo junto também sem maiores problemas. Vamos ver no Zope. Segundo tipo de conteúdo. Está ali, ó, esse aqui é o favorite, é o coraçãozinho. Ok. Adicionando. Não coloquei descrição nos primeiros itens, então está tudo zerado. Vamos botar aqui 2. Full. Full? Ok. Não, vamos botar sem nada aqui, para vocês verem o erro que vai dar. Bota qualquer coisa aqui. Aqui está a descrição estática, o label é a descrição estática, e embaixo o label dinâmico que pegou o título do objeto que era pai dele. O pai dele é o próprio site Zope, a própria instância do Plone, melhor dizendo, que tem o nome de PyCon Brasil, certo? E a descrição também, não é aquilo que está, e sim o que está retornando pelo método. Salvamos isso aqui, ou melhor, tentamos salvar. Ele vai dizer assim, ó, opa, só um aviso, eu botei o meu browser em inglês, tá? Então por isso tá tudo, não vai ter nenhuma mensagem traduzida no momento. Full é obrigatório, favor corrija, tá? Aí o espertalhão lá, ok. Salva isso. Beleza, temos um tipo de conteúdo. Essa é a visão padrão criada para qualquer tipo de conteúdo. Cada um dos campos com o conteúdo relacionado na sua sequência. Sendo que aqueles que estão vazios aparecem também sem maiores problemas. Ok?
Até aqui sem muito mistérios, vamos tentar deixar as coisas mais difíceis. Bom, até agora a gente criou dois tipos de conteúdo simples, certo? Vamos tentar fazer uma coisa um pouco mais elaborada. Vamos criar um conteúdo folderish, ou seja, que vai se comportar como sendo uma pasta, que vai poder conter outros objetos, certo? Vamos também definir alguns valores padrão para campos. Vamos fazer um passo por vez, que daí fica fácil de verificar. Já viram que a lista de imports está ficando considerável, já mete respeito. Então, vamos ver qual era a primeira coisa. Conteúdo folderish. Nada mais é do que importar, ao invés de um base content, como era antes, nós temos agora um base folder e um base folder esquema, certo? É basicamente só as classes bases que mudam, e na hora de definir o esquema, a gente define como sendo o esquema básico da pasta, mais um pequeno esquemitos, sendo que a classe base do nosso exemplo 3 é um base folder. Só isso já nos diz que ele é uma pasta. Não precisa fazer exatamente mais nada. Volto lá para cima. Certo. Agora vamos dar uma pensada na questão dos vocabulários. Vocabulários é um recurso bastante interessante que permite a gente popular, para a gente não ter que digitar sempre os dados, a gente pode buscar eles de qualquer lugar. Seja uma base SQL, seja uma base LDAP, seja onde for que tiver e puder comunicar, a gente pode trazer dados, certo? Como é que funciona essa questão dos vocabulários? Existem basicamente dois tipos, vocabulários estáticos e vocabulários dinâmicos. Isso é vocabulário estático. Você define uma lista ou uma tupla, vamos dizer assim, com os valores que você quer que sejam disponíveis. Terça, quarta e quinta. Casualmente, acredito que sejam os únicos dias que você trabalha em Brasília. Não há alguma correspondência, mas qualquer semelhança é mera coincidência. Foi ao acaso. Ok. Esse é um vocabulário estático. Esse outro aqui é um vocabulário estático também, mas definido de uma outra forma. No de cima, tudo que a gente definir como valor é usado como chave e como valor, certo? Ou como valor e como label, vamos dizer assim. Quando a gente define dessa forma, passando uma lista de tuplas, o primeiro valor é usado como valor e o segundo é usado como label, ok? Esses basicamente resumem os dois tipos de vocabulários estáticos. Porém, existem dois tipos de vocabulários dinâmicos. Quando você define apenas uma string, ele considera aquilo como sendo um método da sua classe, certo? Ou seja, listMounts. E a gente define ali embaixo um método chamado listMounts. Simplesmente pega, cria um objeto datetime, pega o dia, mês e ano, faz um range de 1 a 6, pega uma nova data. Acho que devia ter uma forma mais fácil de fazer isso aqui. Simplesmente eu estou pegando 6 meses a partir de agora e botando na lista e retornando eles, certo? Como uma string. Depois, os resultados de um vocabulário dinâmico são processados como um vocabulário estático. Ou seja, eu retornei apenas uma string, certo? Então ele vai ter lá junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, sendo armazenado o mesmo valor que é exibido na tela. Ok? E tem o segundo tipo de vocabulário dinâmico, que é onde você passa uma instância de uma classe que implementa a interface iVocabulary, que nada mais é do que nós temos aqui em cima. Sample Vocabulary é uma classe que implementa a interface aquela. Simplesmente a gente diz, ó, essa classe implementa essa interface que a gente importou lá em cima, e tem esse método que simplesmente recebe a instância atual, por isso que ele é dinâmico, e com base nela vai retornar alguma coisa. Eu fiz, por exemplo, retornar o identificador único daquele objeto e o título para a gente listar ele como possíveis conteúdos, certo? Isso resume basicamente o que são vocabulários, vamos ver ele na prática daqui a pouquinho. Primeiro a gente viu que a gente pode renomear o objeto. Eu mostrei? Não mostrei não. Então a gente criou nosso objeto 2. Se a gente vê lá embaixo na URL agora, nós temos 2 base view, perfeito? Ops. Caraca. Sobe. O webão mesmo tá como example 1, blá blá blá, aquele nome escroto, vamos dizer assim. E nós temos o segundo nome, que é o nome já renomeado, ok? Mas se eu não quiser alguma coisa baseada no título, pessoal, sem problemas. Basta definir um método na sua classe com o nome de GenerateNewID, onde você pode, com base na sua classe, pegar qualquer coisa. Eu simplesmente chamei, a partir daqui em cima, onde é que nós temos DayNumber, nós temos um field chamado DayNumber, que o accessor dele é getDayNumber, porque senão eu teria que digitar getDayNumber dessa forma, que seria mais escroto ainda. Então a gente volta ali, opa, passei. Então nós temos o getDay ali, e chama também qual é o outro? GetDay. Então, getDayNumber e o getDay. Concatena os dois e usa aquilo como ID.
Barbada. Define um método, você renomeia o seu objeto da forma que você quer, sem complicação. Detalhe, grande parte das coisas que a gente está falando aqui, todas elas podem ser feitas diretamente com a Arquigente XML. Eu espero que o Jean depois mostre o caminho das pedras para o pessoal, olha, assim, porque é muito mais rápido. E para quando você está numa equipe maior e que você não tem apenas hardcoders, olha assim, que hackeiam um código para lá e para cá, que você quer manter uma consistência da sua equipe, documentação, a Arquigente XML dá um banho no meu viazinho aqui. Ok, voltando para a nossa definição, volta para cá. Controlando a exibição nos modos de edição e visualização. É os famosos Visible, Invisible e Hidden. É eu que falo errado sempre. Ok, voltamos para a nossa definição do esquema. Nós temos, então, desde o primeiro, aqui. Dentro do widget, a gente define que tipo de visualização nós vamos ter para a parte view e para a parte de edição. No caso, eu estou dizendo que o dia, que o campo chamado dia, ele é renderizado na tela de edição, ou seja, eu posso editar ele, mas na tela de visualização, automaticamente gerada, ele não é gerado. Então, ele simplesmente é suprimido naquela tela. Deixa eu só fazer mais uma parte aqui. O Enforce Vocabulary, ele força com que o valor selecionado no vocabulário, certo? Ele seja, o valor selecionado como valor do campo, que vai ser armazenado, seja obrigatoriamente um que esteja no vocabulário. No caso aqui, assim, a gente pegou, acho que eu botei aqui e não defini lá. Eu pulei um aqui. Enfim, o default método aqui, assim, na verdade, é o método que vai me retornar o valor padrão desse campo, no caso. Ao invés de eu dizer que esse campo tem um valor terça-feira, por exemplo, eu digo, vai lá naquele método, consulta o dia e me retorna. Select Weekday aqui embaixo, nada mais é do que, cadê você? Simplesmente pega, instancia uma data e formata para pegar o nome, percentual maiúsculo é dia da semana por extenso, em inglês. Ok? Então ele vai retornar, por exemplo, se a gente criar uma instância hoje, ele vai criar sexta-feira, certo? E provavelmente sexta-feira não está na lista, porque não é um dia de trabalho em Brasília. Então tá. Ok, definimos o view e o invisible. Temos mais, ok, vamos ajeitar, não tem problema. Temos um outro caso aqui, onde na tela de edição ele vai estar hidden, e na tela de visualização ele vai estar mostrado, ok? E o valor padrão dele é uma string, em vez de ser um método. Eu estava oculto na tela de edição. Tá? Na sequência, próxima coisa, vamos ver se tem mais um aqui. Não, era só essas duas coisas de view. Isso é definido dentro do widget, certo, pessoal? Ou seja, define o string. Opa, tem uma coisa a mais ali. Define o field, define o widget, e dentro do widget é feito a parte de visualização, porque é o widget que é renderizado, certo? E uma parte super legal também, que é a questão de permissão dos campos. Permissão de escrita e leitura. Como é que a gente faz isso? Barbada. Chega no campo que você quer, vai lá, read permission. No caso, deixa eu pegar lá em cima, eu estou mostrando aqui, permissions, modify portal content. Se eu for lá em cima, eu importei todas as permissões do CMF, certo? E lá embaixo eu digo que eu quero, para aquela permissão específica, ali, para o campo meses eu quero modify portal content, e para o campo elementos eu quero manage portal. Como eu estou logado como manage, vai aparecer os dois campos para mim, mas se eu logasse individual, nenhum dos dois, para Anonymous, por exemplo, não apareceria o view nessa parte de cima, porque ele requer uma permissão de modificação, e nesse de baixo não apareceria nem para um usuário logado, apenas para administradores. Vamos ver mais alguma coisa? Não, vamos exemplificar ele. Conteúdo 3. Automaticamente, por definir que ele é um tipo folderish, eu não defini ícone nele. Ele já automaticamente já pegou a pastinha de ícone também. O ícone de pasta. Pastinha de ícone. X's. Ok. Título. Vamos lá, 3. Não, vamos fazer bem 3. Não defini nenhum dia. Dia da semana aqui vou deixar em branco também, não vou selecionar nada, certo? Não tem nenhum elemento na minha pasta também, vou simplesmente salvar. Vamos ver o estouro que vai dar. Opa! O valor sexta-feira não é permitido como vocabulário do elemento dia, certo? Por quê? Ele tinha um método padrão que calculava dinamicamente o dia conforme não está na coisa, então não pode ser nenhum, vamos obrigatoriamente selecionar então que hoje é terça-feira. Ok, salvamos ele.
Perfeito, tá ali. O Stealth aqui, que é o escondido aqui, Stealth, não aparecia na tela de edição. Aqui ele aparece. O dia que aparecia lá não aparece aqui, certo? Elementos estava vazio. Vamos editar de novo, só para vocês verem que em algum momento aqui da história tem um campo oculto na brincadeira aqui. Blá, blá, blá. Type radio. Blá, blá, reading. Ok, cadê você? Tá aqui ele, ó. Tá criado um input que tem o valor original, ok. O nome dele é Stealth. Tem o valor padrão e o tipo hidden. Então, ele tá exatamente entre a ordem que ele foi declarado, entre os dois, ele é assim, só que não aparece aqui, o valor é salvo dessa forma assim mesmo. O último campo mostra os elementos que estão dentro dessa pasta. Então, só vamos adicionar rapidamente aqui mais qualquer coisa. Por exemplo, eu adiciono aqui um link. Certo, vamos botar aqui ABCD. Não, vamos botar uma coisa decente. Com Brasil 2006 como título. É aqui. Salva ele. Temos um link agora dentro da pasta 3, certo? Vamos voltar nela, vamos editar. Automaticamente no último elemento já vai aparecer aquele item como possível objeto de seleção, certo? Qual é a diferença? A diferença é que foi usado uma classe que implementa uma interface específica que pode ser reaproveitada entre várias instâncias dos seus objetos. Vamos então para o nosso último. Ok, beleza, vai dar certinho, maravilha. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Aliás, o nosso quarto exemplo. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais complicada agora. Quando a gente adicionar o nosso conteúdo, a gente quer que adicione automaticamente os conteúdos. E vamos fazer que quando a gente adiciona esse outro conteúdo, o nosso objeto em si ele também executa uma transição em alguns determinados momentos. Tá difícil de escutar aí? Melhorou? Enfim, então, você pode adicionar conteúdos ao adicionar o seu próprio conteúdo e executar transições quando você salva, quando você edita, enfim, desse tipo de coisa. Vamos também fazer... vou mostrar uma coisa por vez, como a gente viu. Edit, exemplo 4. Esse aqui é menorzinho. Definimos... Onde é que é feito isso? Peraí, me perdi aqui. Ok, adicionar outros conteúdos ao adicionar. Como é que é feito isso? Nós temos um método chamado atPostCreateScript, certo? Basicamente o que ele faz é, verifica se já não existe um objeto com o nome auto dentro das ideias atuais. Se não tem, ele vai criar um objeto do tipo pasta com o ID auto e o título 1, ok? A gente faz uma referência aqui, pega o estado de workflow a partir do portal workflow, certo? E pergunta para ele, qual é o estado de revisão do meu objeto auto? Se ele não for publicado, tá? Isso aqui pode estourar depois, mas não tem problema. Se ele não for publicado, melhor. Se na frente eu poderia ter feito se for diferente também, né? Tá, coisa de... Não, deixa assim. Enfim, se não é publicado, então eu vou fazer o quê? Para esse objeto eu vou executar a transição de publicação. Então automaticamente ele vai criar um objeto auto dentro da minha pasta e vai publicar ele automaticamente para nós. Certo? Executar transições quando salvar, basicamente, vamos dizer, uma parte era definir o método atPostCreate e o outro era pegar o portal workflow e fazer o do action for. O terceiro, revelando condition para os fields, significa que a gente pode ter, além de permissões para cada um dos campos, a gente pode dizer assim, ó, será que eu não botei? Botei sim. Para o campo future aparecer, a data de hoje tem que ser igual a 3 de junho. Estrategicamente posicionado para ser o dia do sprint, fazer uma mensagem subliminar. Então, no futuro vocês vão estar no sprint. Essa é a mensagem. Então você define que esse campo só vai aparecer tanto na tela de edição quanto na tela de visualização se a data atual for amanhã, ou melhor, 3 de junho, certo? E também nós temos aqui assim também customs, templates customizados de edição e de visualização, certo? Deixa eu fazer o seguinte, eu só vou mostrar isso para vocês porque aí eu não vou explicar ele porque
Inclusive esse produto vai estar disponível depois, ele está bastante documentado para vocês verem com mais calma, não em apenas 45 minutos aqui. Então basicamente o que a gente faz é um template que a gente define uma macro nova, uma macro footer, e bota lá um H3 dizendo, ó, isso é uma visão padrão, é uma customização da visão, dá uma olhadinha no arquivo tal para você ver todas as opções, não sei o que, blá blá blá. Simplesmente isso, ó. Só uma macro que a gente definiu dentro desse template. Volto para a parte lá, volto para cá e vamos exemplificar, que nosso tempo está no finalzinho. Vamos voltar lá para a raiz do clone. Vamos adicionar o quarto tipo de conteúdo, que eu defini um celularzinho para ele, como ícone. Vamos ver assim. Ok, 4. Na data, a gente vai colocar como se... Notem que não apareceu o future, ele é assim. E apareceu aquela nossa mensagem adicional na parte de baixo e na parte de cima, ó. Esse campo foi adicionado... Ah, não, desculpa. É que eu só mostrei o template de visualização, né? Como a gente está no template de edição, isso aqui eu tinha feito num outro template que eu não cheguei a mostrar. Mas, enfim. Vamos definir uma data aqui? Não, não vamos definir nada. Certo? Simplesmente salvei. Ele vai dizer assim, ó. Acho que eu pulei uma parte aqui de validação em algum lugar aqui. Acho que deve estar mais para baixo que comeu ele assim. Mas, se a gente voltar lá, está dizendo que o meu campo date field... Onde é que está aqui? Acho que eu pulei ele. Ele tá definido um método chamado validate e o nome do campo, certo? Validate date, no caso, certo? Então, esse método é invocado para tentar validar aquele campo. Então, eu sempre faço uma verificação aqui. Se não foi passado um valor, se foi passado um valor e a data desse valor é no futuro, melhor, se não é isso, ou seja, se não foi passado e não for no futuro, ou não for no futuro, ele vai mostrar uma mensagem. A data precisa ser no futuro. Dica, use a data do sprint, certo? Então, tá ali, ó. A gente não definiu a data, ele vai, se eu botar uma coisa no passado, ele vai colocar a mesma coisa. Desce. Vai continuar dizendo que tem erro. Ok, então a gente se dá por vencido, sobe. A gente se dá por vencido e vamos dizer que vai ser a data amanhã, então. Ok, salvo ele. Automaticamente ao salvar, o filtro já apareceu, mas estava sem nenhum valor, certo? E automaticamente, como foi a primeira vez, ele salvou o objeto que criou aquela pasta dentro que a gente tinha feito, ok? E aqui está o Custom View que eu mostrei para vocês antes, que é um pedaço a mais que não teria na visualização padrão da página. Então vamos voltar, já que apareceu a data do sprint, ele é assim, e vamos definir a data do futuro. Acho que simplesmente se não botar nada aqui, ele vai dar uma bronca. Não. Lembrem que quando... Acho que eu botei mais uma coisinha e não expliquei aqui também. Peraí, rapidamente. Post-create, post-edit, está aqui ele, ó. Então, cada vez que eu edito o documento, ele vai ver se tem um objeto chamado auto. Se existir, ele vai pegar o título dele, transformar num número e atualizar o título dele para ser ele mais um. Então, como era 1 antes, a gente salvou uma vez, a pasta mudou para título 2, certo? Se a gente for editar de novo, tentar colocar alguma coisa aqui, por exemplo, dia 4, e salvar, automaticamente apareceu a nova data, mudou para 3 também. Notem que eu não coloquei, tem mais um outro validador, ok, 15 segundos. Só vou mostrar a última coisinha. Nós temos uma outra forma de validação também que você define no próprio campo, certo? No caso, estou dizendo assim, ó, o campo e-mail tem que ser do tipo isEmail. Então, se eu colocar algum valor na hora de preencher o e-mail, tem que ser obrigatoriamente um e-mail, senão ele vai dizer que não é um e-mail válido. Perfeito? Se a gente colocar nada, ele passa tranquilo. Vamos para frente, isso aqui. Esses tópicos avançados era só se eu conseguisse falar mais rápido do que eu falei. Então a gente pula. E muito obrigado. Perguntas? Perguntas não consultoria, por favor. Pelo menos eu já estou com umas 17 dúvidas. Léo. Eu devo ter pulado basicamente uma meia dúzia de coisas que estavam nos esquemas lá, mas enfim, vocês podem perguntar aqui. Aquele condition que você mostrou ali, tem como você usar a parte, no cálculo do condition, a informação de se o widget está sendo renderizado para escrita ou para leitura? Tem. Você tem como fazer isso, você tem como pegar. É escroto,
a forma de chegar lá, mas tem como fazer, Léo. Eu já precisei fazer isso. Ou seja, você mostra, enfim, tem como fazer. Mais uma aqui. Pagar o monitor? O projetor. Aquela hora, você criou aquele VM, aí ele foi exibir junto com base VM? Você foi exibir base VM mais aquele VM que você criou? No caso, quando eu criei um template customizado de exibição, foi isso? Exibiu junto com base VM? Exato. O que ele fez? Eu simplesmente, se a gente for visualizar como é que é feito a renderização do template de visualização, ele tem a renderização de todos os widgets, todos os fields, vamos dizer assim, um por um, e tem alguns slots que ele define para você poder adicionar conteúdo adicional, certo? Então o que eu fiz foi preencher um desses dois slots, que é a parte de baixo e a parte de cima, na tela de edição, e na parte de visualização só a parte de baixo. Eu poderia ter também substituído a parte que renderiza os widgets em si, e poder mostrar da forma que eu quisesse, no caso, entende? Ou seja, em vez de mostrar um abaixo do outro, eu poderia fazer uma tabela, por exemplo, botar um campo por coluna, uma coisa por coluna, fica a cargo do leitor. Por isso que é customização da visualização. Muita gente simplesmente utiliza a visualização padrão, porque é o mais conveniente, é mais fácil, você não precisa fazer. Mas em muitos casos você quer uma visualização um pouco mais elaborada, e então simplesmente definir o nome do campo, o nome do tipo de conteúdo, sublinhado, view, como um template, e tendo aquela marcação especial que está dentro do arquivo, ele chama automaticamente as macros que estão definidas lá como preenchedores de slots, vamos dizer assim, dentro da renderização. Bom dia. Bom dia. Eu tive que aprender archetypes, eu até usei Bem-vindo ao ArcGen clube. para aprender, só que a grande dificuldade foi material. Não Material. tem uma referência. Você chegou a verificar a referência de desenvolvimento do ArcGen XML que está no site do Plone? Não. Porque é basicamente o seguinte, ó, se a gente for... agora está apagado, mas enfim. Eu vi um tutorial, mas uma referência que Não. fala, ó, essa propriedade faz isso e isso. Isso eu não achei. Eu acredito que tenha isso na documentação. Se não me engano, é a página de 14 ou 15 do tutorial que tem no site, que tem lá, o Get Started com o ArcGen XML, tem lá Tagged Values Reference, ou coisa nesse sentido, que te mostra todas as Tagged Values, todas as coisas que são possíveis, e uma pequena descrição, vamos dizer assim, do que ela faz. Claro que não é tão elaborada quanto a gente gostaria, mas já dá uma ideia bastante precisa do que para que ela serve, na maior parte dos casos. Né? Tem algumas coisas lá que tem assim, fix me, to do. Foi feito, Jean? Foi feita a tradução do ArcGen XML? Não foi feito ainda. Mas assim, referência para Archetypes ainda tem a documentação antiga do Archetypes 131 no próprio site do Plone.org. É uma referência boa que eu uso sempre. Se você procurar em documentação antiga, tem lá toda a referência de todas as fields, todos os widgets, está tudo bem documentado. Muita coisa no Archetypes... Não, deixa eu chegar lá. Muita coisa no Archetypes, você só vai descobrir, saber que existe, se você fuçar no código. Muita coisa ainda... Assim, tem muito mais coisa do que simplesmente isso que o... Tá? Mas, assim... O grosso está documentado, não está traduzido ainda. Se vocês quiserem ajudar na tradução, a gente aceita. A Sprint não é só produção de código, viu? Se a gente quiser, por exemplo, produzir uma documentação para Archetypes, quem tiver disponível amanhã, se junta em 2, 3, a gente traduz alguma coisa e coloca no ar também. Já é mais um gancho. Donelis, Opa. você pode, eu sei que é chato, mas você pode só pôr pelo menos o slide do avançado lá, que eu fiquei muito curioso de ver, passou muito rápido, eu queria pelo menos, mesmo assim, falar em 1 minuto, eu não sei, eu sei que é difícil, mas já que a gente tem esse tempinho das perguntas... Vamos ver se tem aqui, deixa eu diminuir o Ctrl menos. Não tá ligado não? Bom, basicamente aqui era dicas de como, por exemplo, você definir no seu campo, como é que é as opções de validação. Você quer que ele seja um índice no catálogo, ou se ele quer que faça parte da coluna de metadados, ou se você quer que ele seja indexado em mais de um ao mesmo tempo. Tudo isso é definido na hora de você definir a propriedade index, e qual é o tipo de índice também que é criado. A modificação do FTI, que é o FTI, Factor Type Information, que é basicamente as actions que aparecem em cima. Se você quer, por exemplo, que não apareça a aba de compartilhamento, se você quer que não apareça a aba de edição,
você pode tudo definir como, assim, customizar ou não permissão para que apareça em determinados casos. Adicionando suporte à internacionalização de conteúdo. Basicamente é importar as coisas do lingua clone ao invés de importar as coisas do archetypes em si. E definir nos widgets label, em vez de definir label, define label message ID. E aí define o ID que é usado no template de tradução depois. Mantendo propriedades adicionais nas referências. Muito útil, mas que ninguém usa. Basicamente quando faz uma referência de um objeto para o outro, você pode pendurar ali qualquer objeto em si. Você pode pendurar uma pasta se você quer numa referência. Você pode pendurar apenas esse tipo de coisa. É algo bastante complexo, mantendo coisas adicionais nas referências. Escrevendo seus próprios widgets. Eu não mostrei aqui, mas vai ser lançado em uma semana um produto chamado Ajax Widgets. Pelo nome vocês têm uma ideia do que basicamente ele faz. Ele basicamente permite que você adicione outros tipos de conteúdo dentro do conteúdo atual. Basicamente isso é uma das coisas. São 4 widgets e esse é uma deles. Tudo feito com Bling e Prototype e outras coisas. Usando variáveis persistent com o Semiform Controller. Isso foi uma briga convencer o Geoff Davis que isso era interessante. De vez em quando você está no formulário e você quer que na última ação, vamos dizer assim, quando você salva o objeto que ele faz, a última transação, a última transição, vamos dizer assim, você quer que uma variável que você definiu lá no primeiro formulário esteja disponível para você, por exemplo, definir, voltar para uma pasta diferente ou fazer uma opção adicional. Então, se você definir uma variável com o nome persistent under o nome de alguma coisa, ele vai persistir essas variáveis no form controller até o final da sessão, vamos dizer assim. E tem o magia negra, a magia voodoo do Ed Reference, que basicamente é o seguinte: você está num tipo de conteúdo, você tem um tipo que é reference field, que a gente nem chegou a verificar aqui. Então, você tem um reference field e você, por exemplo, está adicionando um estado. Não, você quer adicionar uma cidade, certo? Mas essa cidade não está cadastrada ainda, então você vai adicionar uma cidade. Só que quando você vai adicionar uma cidade, o estado que a cidade está também não existe ainda. Então você, dentro da cidade, manda adicionar o estado. Só que quando você quer adicionar o estado, o país onde é que aquele estado existe também não existe ainda. Então você faz, a partir de um objeto, você criou mais 3, você salvou o último, ele volta até o primeiro para você continuar de onde está. Ou seja, não precisa perder a edição. Você estava editando alguma coisa que precisou criar outro tipo de conteúdo enquanto você estava editando o conteúdo atual. Isso funciona. E, bom, tem outras coisas que eu queria ter falado também, mas eu esqueci de botar, já estava com Não, só queria que você falasse rapidinho da parte de imagem. Acho que você não falou imagem. Tem recurso do campo de imagem. Tem outros campos, vamos dizer assim, tem o campo de referências, tem o campo de imagens, nós temos o campo de arquivos, tem vários tipos diferentes de campos com algumas propriedades adicionais que simplificam bastante a vida. Por exemplo, eles renderizam os widgets automáticos de upload de arquivo, alteração de arquivo, exclusão. Plugável, exatamente, eles são isso, plugáveis. Tem um repositório no Collective. Não é no Collective, é no repositório do Archetypes mesmo, que é More Fields and Widgets and Schemas and blá blá. Enfim, tem vários produtos lá que adicionam novas funcionalidades. Provavelmente o Ajax Widgets vai para lá também. E tem esse de Data Grid, tem, enfim. Exato, Autocomplete. E tem uma forma, o que vocês podem pensar de widgets que eu acredito que o pessoal já desenvolveu, certo? Se não foi desenvolvido ainda, não é tão difícil de desenvolver, certo? Tem bastante gente com tempo para desenvolver. Dornelles, eu tenho um banco de dados Postgres lá e eu queria saber se é interessante usar o Archetypes para fazer, por exemplo, uma interface para o Postgres com Archetypes. Olha, sendo bem franco, eu não recomendo usar o SQL Storage para armazenamento, certo? O último levantamento que a gente fez, nós precisaríamos de algo em torno de 100 horas para consertar o SQL Storage e deixar ele gabarito, certo? Só que nenhuma instituição até hoje quis bancar 100 horas de desenvolvimento para melhorar o SQL Storage. Quer dizer, muita gente quer integração com o banco de dados, mas muita pouca gente, vamos dizer assim, está disposto a bancar o desenvolvimento ou fazer algo nesse sentido, porque não é uma coisa trivial de ser feita, certo? 100 horas do Sydney, certo? Minhas eu acho que seriam umas 300, entende? Enfim, para fazer com Postgres, eu não recomendaria usar o SQL Storage, certo? Você pode fazer isso de outras formas, ou a gente fez algo
semelhante para o Conselho de Consumidores da Noruega, que foi o seguinte: eles não precisavam editar os dados no banco, certo? Eles precisavam consultar os dados do banco a partir de outras aplicações. Tá? O que a gente fez? A gente simplesmente hookou, na hora de salvar o objeto, de atualizar, vamos dizer assim, uma base externa. Ou seja, ele pega todos os campos os dados do campo atual e faz uma chamada para atualizar o banco de dados. Essa é a forma mais econômica, vamos dizer assim. Porque quando você vai recarregar o objeto, todos os dados já estão nele, você não precisa consultar o banco, não tem overhead extra. Só que se você precisa alterar os dados no banco também, essa solução já é inviável para essa situação. Eu acredito assim, ó, essa parte de integração com bancos de dados relacionais no Archetypes é a única coisa que não está ótima ainda. Não tá... Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, o Archetypes está assim há 2 anos, pessoal. Faz 2 anos que o pessoal está xingando, dizendo que a coisa não presta, que é lenta, não sei o quê, mas ninguém se mexe, porque atende todas as necessidades que todo mundo tem. Quando foi feita uma pesquisa tempo atrás dizendo assim, o que você acha que tem de ruim no Archetypes e qual é a nota que você dá, teve 95% de 9, o resto foi 10, certo? E, eu queria que tivesse suporte a eventos, eu queria que tivesse suporte a não sei o quê, mas simplesmente tudo que tem tá bom, certo? Apesar de todo mundo meter o pau no bichinho, ele adequa muito bem às necessidades que a gente tem hoje em dia. Menos essa parte do SQL, que eu acho que é a parte mais deficitária, certo? Existem planos de integrar com a SQL Alchemy e outras coisas nesse sentido, para geração mais automatizada das coisas relacionais, vamos dizer assim, nesse sentido. Mas está muito verde, ainda está muito cru, e quem puder contribuir com trabalho ou com recursos, está bem-vindo. Queria pedir uma salva de palmas ao Dornelles. Obrigado.